Tudo bem? Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós estamos dando sequência ao nosso curso do diaconato. Estamos na aula 6, isso mesmo, já passamos por algumas etapas, estamos agora chegando à aula 6. E vamos dar continuidade à aula 4 e à aula 5, que nós estamos falando sobre a função, sobre o ofício do diaconato, amém? Mas antes disso, quero convidar você a, junto comigo, orarmos nesse momento, pedimos a bênção do Senhor sobre essa aula, amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque chegamos até aqui. A tua palavra diz que o Senhor está conosco em todo o tempo. O Senhor tem planos perfeitos a nosso respeito, planos de paz e não de mal. E que o Senhor nos abençoe nessa aula. Fale conosco, ministre nosso coração, para que possamos aperfeiçoar o nosso trabalho, o nosso serviço, o nosso ministério, Pai. Fomos chamados para servir, e servir com excelência, servir com alegria. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. As atribuições do diácono, exercício de suas funções. Vamos dar continuidade. Agora no tópico 3, ele fala sobre a responsabilidade do diácono em relação a algumas coisas. E nós vamos ver a princípio, a primeira questão é em relação ao seu pastor. Então, qual que é a responsabilidade? Qual seria a função do diácono em relação ao pastor? É o diácono o auxiliar mais direto de que o pastor dispõe, ou pelo menos deveria ser. Então, o diácono, ele é aquela pessoa que está ali do lado, ao lado do seu pastor, para cuidar, para auxiliar em tudo que aquele pastor precisa, tá? Então, essa é a função sua como em relação ao seu pastor, estar ao lado dele, estar disponível para o seu pastor. Na igreja primitiva, os diáconos foram constituídos justamente para que os apóstolos eles se mantivessem afeitos aos ofícios do seu ministério, a oração e a palavra. Lembra que a gente viu isso lá na primeira e na segunda aula, falando sobre isso? Então, quando foi instituído o diaconato, tinha um propósito, né? Tinha um problema, esse problema precisava de uma solução, e a solução foi para que os apóstolos pudessem continuar pregando, orando, jejuando, orando pelos enfermos, curando, fazendo grandes sinais e maravilhas. O trabalho de apoio precisava acontecer. Então, Deus, né, pela direção dos apóstolos, instituiu o diaconato. Ciente disso, o diácono estará sempre vigilante quanto às demandas do seu pastor. O que o pastor está precisando. Jamais permitirá que este venha a negligenciar o espiritual a fim de envolver-se com o material, pois quem deve lidar com o material é o diácono. Pelo espiritual, consumir-se-á o pastor. Então, o pastor ele tem a importante incumbência, né? Um grande problema ali, o pastor tem que estar cuidando do espiritual da igreja. Ele está lá orando, jejuando, intercedendo. Durante o culto, Deus vai falar com quem? Com o pastor, porque ele está pregando a palavra, com o obreiro que está pregando. O pastor tem que estar ali cuidando espiritualmente. E se o pastor, por exemplo, no dia de domingo ou no dia que ele tem que pregar a palavra, se preparar para pregar a palavra, ele tem que se preocupar em limpar a igreja, se preocupar em organizar, se vai chegar mais cedo para ver se o banheiro está em ordem, se as coisas estão em ordem, se tudo está limpo. Então não é essa a função, não é para isso que o pastor, não que o pastor não possa fazer, mas não é a função do pastor, tá bom? Como seria lamentável se o pastor viesse a deixar de lado o sermão de domingo por causa da organização da igreja, ou elementos da ceia que ainda não foram arrumados, não é verdade? Infelizmente, às vezes precisa o pastor se preocupar com isso, né? Então, que nós possamos se atentar qual a responsabilidade nossa em relação ao nosso pastor. Você está ali para apoiar. Pastor, o pastor, você tem que estar totalmente atento ao pastor. Gente, não precisa perguntar se o pastor quer água. Traga água para ele. Não precisa perguntar se o pastor quer isso ou aquilo. Traga, entregue para ele. O pastor está ali, às vezes ele não está pregando. Está sentado, porque o pastor não é aquele pastor que quando coloca alguém para pregar,
fica em outro lugar. Ele fica na igreja sentado, prestando atenção na palavra, recebendo a palavra. Mas ele está ali, ele tem que ser cuidado. Traz água para o pastor, mas ele não quis, eu perguntei, não precisa perguntar. Dá água para ele. Traz uma garrafinha de água, traz o copo dele cheio de gelo lá, mais gelo do que água, e traga. Cuide do seu pastor. O pastor está ali atento, ele às vezes está procurando um diácono para pedir alguma coisa. Olhe para o pastor o tempo todo. O diácono que está escalado ali próximo do pastor, olhe para ele. Preste atenção no pregador e no pastor, se ele estiver ali abaixo, ali sentado, tá bom? Muito importante esse detalhe. É uma qualificação imprescindível. Filipe e Estevão eram doutores a serviço dos santos, né? A Bíblia fala que Filipe, ele era um diácono, Estevão também. O que foi o ministério de Filipe? Filipe foi transladado, irmãos. Deus levou ele lá, ele viu o eunuco, pregou o evangelho, batizou o eunuco e de repente, sumiu. Olha a comunhão extrema que Filipe estava com o Senhor para que acontecesse isso. E Estevão foi o primeiro mártir, ele morreu em nome do evangelho, por pregar o evangelho. Daí você fala assim, então o diácono tem que fazer as coisas, ainda tem que pregar o evangelho, ele tem que servir aquilo que for necessário, tá bom? Em relação ao seu pastor, você tem que servir o pastor, cuida dele. O Filipe e o Estevão, eles eram os mais próximos ali, que cuidavam dos apóstolos. Propicie as necessidades, condições a fim de que ele possa dedicar-se ao ministério da palavra. Você foi separado para auxiliá-lo a conduzir o rebanho de Deus através dos campos verdejantes. Pode haver trabalho mais glorioso? Não, não pode, né? Nós somos chamados para estar junto com o pastor, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, do lado, carregando lá o manto. Lembra de Eliseu? Carregava a capa de Elias, né? Se você está perto do seu pastor, cuidando do seu pastor, você vai receber a bênção sobre a sua vida. A unção do seu pastor vai ser sobre a sua vida. Esteja do lado, cuide do pastor. Não é puxar o saco, não é ficar, né, falando, é cuidar. Demonstra amor, demonstra cuidado, servir o pastor, estar ali pronto para propiciar aquilo que ele precisa. Tá joia? É o trabalho em relação ao pastor do diaconato. Em relação à equipe do diaconato, então em relação ao pastor é todo esse cuidado. Agora a gente vai falar sobre o corpo, a equipe que nós estamos envolvidos. Você já pertence ao ministério do diaconato. Esteja, pois, em perfeita sintonia com todos os diáconos. Veja como companheiro de luta, né? Você tá lá junto com ele, aí companheiro, companheira, né? Não lembrando de pessoas assim, né? Vamos lá, voltar. Jamais intente uma carreira solo, né? Então, o diaconato, gente, não tem que pensar assim, eu quero ser o diácono. Eu quero estar junto com o grupo do diaconato. Juntos vamos servir melhor. Não dá para trabalhar sozinho. Diaconato, ninguém é estrela no diaconato, tá? Diaconato não tem estrela. Diaconato tem trabalhadores que fazem junto, igual formiguinha. Você vê a formiguinha trabalhando? Você já observou que elas andam em fila, elas andam organizadas, uma passa para a outra, ninguém ali é melhor que o outro. E assim também deve ser o diaconato. Os obreiros de Deus são sempre vistos como uma equipe. No reino de Deus, nós não somos vistos individualmente. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, tá? Então nós não somos vistos jamais individualmente. Pode observar na Bíblia lá, foram 70 que saíram de 2 em 2 que Jesus enviou, depois 12 que repousavam ao lado do Senhor Jesus, 120 que perseveraram em oração até que do alto fossem revestidos ali no cenáculo no dia de Pentecoste. E o que dizer de Paulo? Embora tenha sido o maior missionário, jamais deixou de ter os seus assistentes. Pode observar, se você vai ler, Paulo está sempre alguém com ele. João Marcos, Barnabé, Silas, Timóteo, Tito,
todos ali sempre próximos, Áquila, Priscila, né? Você vai encontrar eles ali próximos, sempre com os assistentes. Ao lermos a carta de Paulo, vemos como ele trabalhava em equipe. Então, o trabalho em equipe é imprescindível para o diaconato. Os que já se isolam, diz Salomão, estão a rebuscar os próprios interesses. Quer dizer, se você quer viver sozinho, você está pensando apenas em você mesmo. Então, quem vive sozinho, não quer trabalhar em equipe, infelizmente, ele não está na visão do corpo de Cristo. Participe das reuniões do ministério, do diaconato. Intere-se nos assuntos tratados com humildade e sempre reconhecendo o seu lugar. Opine, sugira, ofereça subsídios, quer dizer, ofereça ajuda, seja amigo no que depender de você, esteja disponível para ajudar. Nunca trate mal o outro diácono. Por exemplo, nós aqui temos, né, os diáconos que trabalham na congregação, que é o nosso irmão Gerson, a nossa irmã Nilza, eles não estão aqui tão próximos de vocês, mas tratem eles com amor, com carinho, para que quando eles estiverem aqui conosco, eles se sintam parte desse corpo também. Nós somos uma só igreja, nós não somos duas igrejas. Nós temos 2 locais de culto que a primeira igreja do Evangelho Quadrangular cuida, mas nós somos todos o mesmo corpo, amém? Esteja atento para tratar bem sempre a pessoa que está com você. Seja amigo, né? Um cooperador sempre querido. Não se ausente. Cultive aquele companheirismo tão próprio dos cristãos primitivos, né? Que a Bíblia fala que eles dividiam tudo que tinham. Todos tinham tudo em comum, né? Se um tinha casa, o outro também tinha que ter. Se um tinha, então, por exemplo, eu tenho um sapato, mas eu tenho 2, e aquele sapato não serve muito bem para mim, eu vou disponibilizar para alguma irmã que tenha necessidade. O meu blazer eu já engordei, ficou apertado, eu vou dar o meu blazer para outra irmã. Eu estou ali disposto a servir. Eu paguei R$100, ela que pague pelo menos 80. Não, irmãos, sabe? Vamos nos disponibilizar, Deus vai nos abençoar. Esteja atento para a orientação do seu pastor. Se o pastor disse faça isso, faça, não brigue, não questione, não fique murmurando, sabe? Não fique fazendo roda de fofoca, falando mal do outro diácono para outra diaconisa ou para outro diácono. Você viu o irmão? Olha, nossa, a sandália dela nem era para vir de sandália. Olha só que horror, né? Olha só a camisa dela, mal passada. Olha o beijo do irmão, ficou enorme nele. Essas coisas, gente, você fala, pastora, jamais a gente vai fazer isso. Satanás, ele é sujo e astuto. E ele coloca, às vezes, a pessoa fala assim, quero contar uma coisa para você, mas é só para você orar pela irmã. E, infelizmente, aquilo vira uma fofoca. Infelizmente, aquilo vira algo que não agrada a Deus. Chega no ouvido daquela pessoa, a pessoa fica triste, fica constrangida, pode abater a pessoa, pode ferir. Você sabia que às vezes a gente não mata? A Bíblia fala, não matarás, né? A gente não é assassino. A gente não sai matando ninguém com arma, com nada. Mas às vezes a gente mata a pessoa por palavras. Porque a gente mata essa pessoa quando a gente despreza, quando a gente ofende, quando a gente não trata ela com igualdade, com humildade. Nós não somos superiores a ninguém. E também não somos inferiores. Nós somos iguais, amém? Nós precisamos uns dos outros, somos o corpo de Jesus Cristo. E é muito importante a unidade do corpo, tá? A gente já leu isso. Agindo assim, você cumprirá com êxito o seu ministério. Amém? Lembre-se, o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter as pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Então, a nossa igreja vai crescer? Vai! Nós vamos ter mais diáconos, amém, em nome de Jesus. Mas nós vamos ter mais problemas. Nós vamos ter problemas sociais, nós vamos ter problemas físicos, nós vamos ter problemas de lugar, de cadeira, de limpeza, de atenção, de visitas. E você, como diácono, em equipe, tem que estar disponível para isso. Hoje, os diáconos servem a igreja de Deus em trabalhos diferentes,
mas não menos importante. E não mais importante, mas de igual importância, né? A liderança da igreja deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-lo como excelentes servidores do reino de Deus. Para isso, você tem que estar disponível à liderança da igreja. Por exemplo, hoje tem culto de homens. O diácono que está escalado, ele vai, irmão, você precisa de alguma coisa? Estou aqui à sua disposição. O que você precisar, não vai estar ali na igreja bicudo, escalaram eu para esse culto de jovens aqui, escalaram eu para esse culto de homens, né? Não, faça tudo com excelência, faça tudo com amor, observa as coisas, esteja atento para que as pessoas da liderança te respeitem, né? A gente vê às vezes as pessoas da liderança, elas quando precisa de oração, elas vão pedir para o diácono, ou precisam conversar com o pastor, fala com o diácono. Por quê? Porque elas têm acesso ao diaconato. As pessoas se sentem amadas pelo diaconato, se sentem ali servidas pelo diaconato. Tá? Então, nós precisamos ter isso no nosso coração, que somos uma igreja, que precisamos uns dos outros. Amém? É importantíssimo isso. O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Quem disse isso foi Martinho Lutero. Gente, essa é uma verdade que fecha a nossa aula hoje. Muito importante. Se eu vivo para mim mesmo, eu não posso ser chamado de cristão. Quando que eu vivo para mim mesmo? Quando eu me importo mais comigo do que com o outro. Quando eu sou um diácono, eu me importo mais com o pastor, mais com a equipe que eu trabalho, mais com os irmãos que eu estou servindo do que comigo mesmo, tá? Então, não ficar com cara azeda ali, bravo, com mau humor. Você está com problema? Peça oração para o seu pastor, peça oração para a sua equipe diaconal. Você tem um apoio, você não está sozinho, mas não queira ali naquele momento fazer do seu trabalho de qualquer jeito, com mágoa, com tristeza no seu coração. Valorize o outro, se coloque no lugar do outro, viva para o outro. Esse é o nosso trabalho, servir, assim como Jesus foi. Lembra que a gente viu na primeira aula sobre a diaconia de Jesus, né, que seria o serviço de Jesus? Como Jesus ele era aquele que se deu, se doou no lugar, né, se entregou por nós pelos nossos pecados. Nós devemos entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, pense sempre em viver uma vida reta, uma vida de exemplo, uma vida de intimidade com Deus. Sirva ao pastor, sirva à família do pastor, cuide da casa de Deus com zelo. Cuide dos seus irmãos, da equipe do diaconato. Não fale mal. Se alguém vier falar mal, não aceite. Fala, eu não quero fazer parte dessa fofoca, dessa palavra. Defenda o seu pastor, defenda a sua equipe diaconal, defenda a sua igreja. Amém? Isso é vestir a camisa, isso é fazer parte. Isso é ser uma equipe. Amém? E que você possa ficar com essa palavra nessa noite, que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração. A palavra-chave desta noite é: eu faço parte, não eu apenas estou lá na igreja, eu sou a igreja. Eu tenho que estar dentro, mas eu não apenas estar, mas ser, fazer parte daquele lugar. O pastor é o meu pastor. Esse corpo diaconato é a minha equipe de trabalho e juntos nós vamos vencer e vamos servir ao Senhor até o dia da sua volta. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração cada dia mais para que possamos servir com alegria e com excelência. Em nome de Jesus. Deus abençoe.